Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Lundcast. Com vocês aqui hoje, Rafa Lund, falando sobre um tema que é muito perguntado, variação de exercícios, né? Quando eu devo variar os exercícios do meu programa? Devo ficar com ele 3 meses? Trocar toda semana vale a pena? Fazer um treino por dia, né? Cada dia um treino diferente é melhor? Enfim, sobre isso que a gente vai abordar no Lundcast de hoje. Se você ainda não me acompanha, eu sou o Rafael Lund, estou nas redes sociais como Rafa Lund, Instagram, YouTube, né? E esse podcast vai estar gravado em todas as plataformas aí, Spotify, YouTube também. Espero que você curta. Deixa os teus comentários aí, deixa suas dúvidas, que é sempre um prazer poder ajudar, responder e, quem sabe, gravar um novo episódio com base nas dúvidas de vocês. Enfim, galera, vamos lá. E aí, Rafa? Variação de exercício, como é que é isso? Eu vou falar por mim. Eu sempre gostei de variar exercício, eu sempre gostei de treinos mais dinâmicos. Eu nunca curti muito a ideia de fazer sempre a mesma coisa, estabelecida lá e tal. E isso é algo totalmente individual. Eu tenho alunos que gostam, eles gostam de ter uma planilha com os exercícios descritos, e aí o peso que foi aumentando, a quantidade de carga, evolução, planejamento, periodização. Já tem outros que, cara, falam, porra, agachamento de novo, supino de novo, pô, a gente não pode fazer outra coisa. E aí se você é personal, se você trabalha com isso também, você provavelmente passa por isso. Muitos dos seus alunos também devem ter essas características, né? Mais para um lado ou mais para o outro. Mas o que é importante? É importante a gente definir pra gente o que vai gerar resultado no nosso aluno. 2, quem é o nosso aluno, definir bem o perfil do aluno também é de extrema importância. E 3, né? O que é aquilo que você se sente bem fazendo. Esses são 3 pontos que eu acho que são fundamentais. Mas para a gente entender de onde surge essa ideia, de onde surge a minha linha de raciocínio, que não é melhor nem pior do que de ninguém, né? Basicamente é a forma como a gente tem atuado aqui, baseado em alguns estudos. Eu selecionei 3 estudos hoje para a gente falar um pouquinho, beleza? Então, em 2014, né, a gente tem um dado que para mim é bem importante. É um dado que foi publicado na Journal of Strength and Conditioning Research, né, por um pesquisador chamado Rodrigo Fonseca, inclusive, né, de um grupo aqui do Brasil. E a pergunta dele era a seguinte, cara, o que será que é melhor para quem quer ganhar força e hipertrofia? Melhor fazer sempre agachamento, né, ao longo do tempo, você vai progredindo, tá, ao longo de 12 semanas, 3 treinos por semana. É melhor só fazer sempre agachamento e progredir no agachamento. Fazer fazer faixas de repetições diferentes com o próprio agachamento, ou variar os exercícios usando o mesmo número de repetições, ou variar os exercícios usando faixas de repetições diferentes. E o próprio título do estudo, né, já dá, de certa forma, a resposta. Mudanças no exercício são mais efetivas do que loading schemes, né, eu vou chamar isso de faixas de repetição, vou traduzir dessa forma, para melhorar a força muscular. E por que ele fala isso, né? Porque ao longo das 12 semanas, ele pegou uma quantidade de sujeitos, dividiu em 5 grupos, sendo um deles, né, um grupo controle, e os outros 4 grupos eram grupos de intervenção. Eu vou abordar mais eles. O primeiro grupo fazia só agachamento, né, numa organização estrutural que era a seguinte, na semana 1 a semana 4, eles faziam 4 séries de 8 repetições de agachamento, só. Na semana 5 a 8, eles faziam 6 séries de 8 repetições de agachamento. Na semana 9 a 12, eles faziam 9 séries de 8 repetições de agachamento. Então, era um grupo de pessoas que fazia só agachamento. Teve um outro grupo de pessoas também que fez só agachamento, mas fez variando as faixas de repetição. Então, começou fazendo 2 séries de 6, 2 séries de 10. Depois fez, né, na semana 5 a 8, fez 2 séries de 6, 2 séries de 8, 2 séries de 10. E nas semanas 9 a 12, fez 3 séries de 6, 3 séries de 8 e 3 séries de 10. Então esses 2 grupos fizeram basicamente o agachamento, onde a única diferença era a forma, né, de estruturar as faixas de repetição. E a gente teve dois outros grupos que fizeram mais ou menos a mesma coisa, só que usando exercícios diferentes. Então, por exemplo, a gente teve um grupo que fez agachamento e leg nas primeiras 4 semanas, fazendo 8 repetições, depois agachamento e deadlift, depois agachamento, leg e deadlift, né, e passada. Então, repara, nesse segundo grupo, teve uma variação de exercícios, mas houve sempre a mesma quantidade de repetições. E no terceiro grupo, houve a mesma variação, né, de exercícios. Na primeira semana, agachamento e leg press. Na segunda semana, no primeiro bloco de 4 semanas, agachamento e leg press. No segundo bloco, de 5 a 8 semanas,
agachamento deadlift, depois agachamento deadlift passado. Ou seja, o que aconteceu, né, depois de 12 semanas com tudo isso, né, com todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês, que talvez esteja até meio confuso? O que esse estudo mostrou é que o grupo que fez só agachamento teve a mesma hipertrofia de forma geral do que os grupos que variavam exercícios. A grande diferença é que quando você varia exercício, você trabalha mais áreas do seu quadríceps. Então, tanto vasto lateral, quanto vasto medial, quanto reto femoral e intermédio tiveram, né, hipertrofia diferente quando você fazia mais exercícios. Então, esse aqui é o grande lance de você não focar todas as suas energias em um único exercício. É você dar mais opções, mais estímulos para o teu músculo. Então isso já levanta para a gente a primeira opção, né? Que é importante que eu estimule o meu músculo de formas diferentes. Mas repara que em todos os grupos o agachamento estava presente. Então não é cada dia eu vou fazer um treino diferente. Houve uma estrutura, houve uma forma específica. Tinha agachamento em maior ou menor volume, mas sempre tinha agachamento. E a maneira que eles tiveram, né, para equalizar o treino era, cara, a quantidade de séries para quadríceps vai ser igual em todos os grupos, mas a gente vai escolher exercícios diferentes. Então, repara, não era um treino completamente aleatório, era um treino que tinha uma estrutura bem definida, sempre tinha agachamento, tanto que o grupo que variou os exercícios ganhou mais força no agachamento do que o grupo que fez só agachamento. Esse é um achado bem interessante. A gente parte do princípio, né, da especificidade que talvez fazer só agachamento fosse melhor, não é o que esse estudo mostra, mas ao mesmo tempo houve uma ideia, houve um conceito, que é diferente do segundo estudo que eu vou abordar com vocês, né, que é um estudo onde um grupo de homens treinados tinha duas opções, beleza? Ou treinar de forma específica, seguindo um modelo, uma planilha de treinamento específica, ou pegar os mesmos grupamentos dessa planilha, só que escolher exercícios de forma aleatória através de um aplicativo de celular. Então o aplicativo ia lá, randomizava, eu quero um exercício para peito, por exemplo, né? Tem que estabelecer ali os exercícios que eu vou fazer naquela sessão. Então eu quero um exercício para peito. Você ia lá no aplicativo de celular, ele te dava uma opção. Faz esse daqui, supino 30. Faz esse daqui, crucifixo. Faz esse daqui, XYZ. Então o aplicativo de celular é que dizia o que você tinha que fazer e o treino era completamente randomizado. O que esse estudo mostrou pra gente? Esse estudo tem algumas questões importantes. Esse estudo mostrou que o grupo que variou de forma completamente aleatória não teve os mesmos resultados do que o grupo que seguiu uma programação específica de treinos. Então, de cara, a gente já parte do princípio que, tá, beleza, se eu tiver uma programação bem definida, uma periodização e tal, seguir isso, né, e ir progredindo aos poucos com a carga, eu vou ter mais resultado do que se eu fizer uma programação aleatória, cada dia uma coisa diferente e tal, sem, né, me preocupar muito com o que eu vou fazer, só querendo trabalhar determinado grupamento, que é algo bastante comum, tá? Vejo muita gente fazer isso. Só que olha que interessante, o grupo que treinou de forma completamente aleatória, embora não tenha tido os mesmos resultados, ele teve algum resultado, mas não teve os mesmos, não maximizou os seus resultados que o grupo que treinou de forma programada, só que o grau de motivação para realizar o treino desse grupo era muito maior. Então, fazer exercícios diferentes a toda sessão aumenta muito o grau de motivação do treino. Então, por que eu falei que é importante a gente entender o contexto do cliente? Para algumas pessoas, mais importante do que maximizar o resultado é se manter treinando. E manter a motivação em alta é uma das maneiras que você tem de se manter ou de manter o seu cliente treinando. Então se liga nisso, né? Entender quem é o seu aluno, em qual momento ele está, é importante. Inclusive conversar isso com ele, falar, olha, se a gente fizer desse jeito, talvez a gente consiga ter mais resultados. Se a gente fizer desse, você vai ter algum resultado, mas você não vai ter aquilo tudo. É isso que você está buscando? Depois de 12 semanas você pergunta, cara, e aí, tá satisfeito com os teus resultados até agora? Vamos fazer algo diferente? Então é importante a gente saber que mesmo se você variar de forma completamente aleatória o seu programa de treinamento, né, o programa de treinamento do seu aluno, algum resultado ele vai ter. Pode não ser o melhor de todos, mas algum resultado ele vai ser. Fazer exercício normalmente vai trazer efeitos positivos, a não ser que você faça muita cagada, né? Mas enfim, normalmente vai trazer algum efeito positivo. E isso é uma informação importante. Isso para mim, né, é o que eu estava falando, você tem duas maneiras de enxergar esses resultados. Que se você fizer um programa escrito e tal, periodizado, você vai ter mais resultados. Se você não fizer isso, você não vai ter resultado, né? Ou vai ter muito menos resultado. Mas a outra visão, a visão alternativa é, cara, mesmo de forma completamente aleatória, ainda é possível ter algum resultado e manter a motivação em alta. Então entender quem é o nosso cliente, quem está na nossa frente, é de extrema importância para a nossa escolha, mas mais do que isso, fazer essa escolha de forma consciente.
E aí, para fechar, né, esse bloco relacionado à parte de variação de exercícios, queria trazer para vocês uma revisão sistemática publicada esse ano, né, por um grupo que também envolve pesquisadores brasileiros. Tem o Brad Schoenfeld no meio, que obviamente não é brasileiro, mas é um grande nome. Tem o João Pedro Nunes, que é um rapaz jovem que tem publicado bastante, se eu não me engano até atualmente ele não está mais no Brasil fazendo pesquisa. Enfim, tem uma galera aí bem importante. Tem o Edilson Cirino, então um pesquisador brasileiro que também, né, tem encabeçado aí bastante estudos, assim, se eu não me engano, no Paraná. E o né, eu nem vou citar muito o estudo, foi uma revisão sistemática, então eles fizeram um apanhado de toda a literatura, mas eu vou tentar pegar um pouquinho das aplicações práticas, né, que eles finalizam o estudo deles falando o seguinte: as evidências atuais sugerem que a variação de exercício pode influenciar a hipertrofia muscular e os ganhos de força, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Com relação à hipertrofia muscular, a programação deve se concentrar em atingir porções específicas de determinado músculo. Lembra o primeiro estudo que eu falei? Alguns exercícios eles vão trabalhar determinada região, outros exercícios vão trabalhar determinada região. Eles vão hipertrofiar o músculo de maneira diferente. A gente tem visto hoje cada vez mais estudos falando sobre hipertrofia regional, uma hipertrofia específica num determinado local. Isso também varia de pessoa para pessoa. Eu posso fazer o mesmo exercício que você, mas o local onde gerou hipertrofia no nosso músculo foi diferente. Mas independente disso, exercícios vão gerar estímulos diferentes para o músculo e a gente precisa saber disso e trabalhar, né, e usar a anatomia e biomecânica para tentar maximizar os resultados do nosso aluno, dependendo de aonde efetivamente ele queira trabalhar mais. Então, se apeguem nisso, beleza? Então, nesse sentido, a variação de exercício deve ser reduzida deve ser realizada de forma planejada e sistematizada, levando em consideração princípios biomecânicos e anatômicos, porque variações em excesso, como a gente acabou de mostrar, né, no segundo estudo, podem ser prejudiciais ou, na verdade, podem não gerar tanto resultado. Então, se o objetivo é hipertrofia, fazer exercícios diferentes para o mesmo grupamento é importante, só não peque pelo excesso, beleza? Continuando, para força muscular, a gente deve considerar o princípio da especificidade. Se eu quero melhorar tal movimento, ele precisa estar no meu programa. E, obviamente, preciso de alguma maneira dar uma prioridade nele. Então, priorizar o movimento, o exercício no qual a gente deseja ganhar força. A variação de exercício deve ser focada em incluir exercícios que tenham padrões de movimento semelhantes, para que você continue seguindo um pouquinho o princípio da especificidade, mas a indução, fazer exercícios diferentes pode trazer algum benefício adicional, fora o fato de que ganhar alguma hipertrofia também pode te ajudar a ganhar força. Então, essa é a ideia. O que eu tenho feito hoje, né, e como é que eu atuo hoje na minha prática? Cara, eu tento selecionar 1 ou 2 exercícios que eu considero que são exercícios importantes, básicos. Normalmente, esses exercícios são um deles, tá? Normalmente, eu pego no programa 1 ou 2 exercícios no máximo a cada dia para dar uma ênfase maior na força. Agachamento, deadlift, desenvolvimento, supino, puxada, são exercícios que classicamente eu distribuo ao longo do programa para chamar eles como levantamentos principais e dizer que nesses exercícios o nosso foco vai ser a força e eu vou trabalhar faixas de repetições e faixas, né, de percentuais de carga para tentar desenvolver força e não vou variar tanto eles. Já os outros exercícios eu posso ou não variar, dependendo de quem é meu aluno, dependendo do que eu tenho disponível. Numa academia, por exemplo, às vezes até dependendo de qual aparelho está disponível, você pode fazer uma pequena variação, mas já pensando em atingir, né, determinadas áreas diferentes do músculo, dando ênfase numa determinada área, ou simplesmente aumentar o grau de motivação para variar exercícios. Então essa tem sido a nossa ideia. Pô, Rafa, mas beleza, fiz um programa, fico com ele quanto tempo? É muito difícil, dentro da nossa programação, é muito difícil estabelecer que você tenha que ficar com o programa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas dificilmente eu vou seguir muito mais, né, do que 4 a 7 semanas, 8 no máximo, com o mesmo programa. Muito difícil eu passar de 7, 8 semanas com o mesmo programa. Eu sempre faço pequenas mudanças. E na minha programação já existem mudanças de faixa de repetição, às vezes até de alguns exercícios, nesse bloco de 4 a 8 semanas. Pô, Rafa, por que você está falando blocos de 4 a 8 semanas? Porque depende do tipo de treino que eu estou prescrevendo, depende de quem é o sujeito, depende de como a gente está programando. Então, dependendo de todos esses fatores, eu posso reduzir um pouquinho cada programa de treino para 4 semanas, dependendo de quem é o aluno, eu posso aumentar um pouco. Dependendo se o cliente treina 2, 3 vezes por semana ou 6. Então, existem alguns fatores que vão influenciar aí na minha escolha. Mas, de maneira geral, eu sempre tenho alguns exercícios que são base,
que dificilmente estão fora completamente do programa, pode ser que ele esteja só num dia e tal, mas dificilmente eles estão completamente fora do programa, que foram esses 5 que eu acabei de citar, e vou variando com outros exercícios até atingir o volume com o qual eu quero atacar aquela musculatura, né? Então, quadríceps, por exemplo, eu quero que o volume de quadríceps sejam 15, 20 séries semanais. Eu coloco exercícios de maneira que já escolhi o agachamento, ele vai ser feito em 4 séries, 8 séries por semana, e os outros exercícios vão ser feitos de forma diferente. Então, digamos que eu escolhi o agachamento, né, para trabalhar o quadríceps, ele vai ser o meu main lift, o meu principal, e eu vou fazer ele em 2 vezes por semana em 3 séries. Já matei 6 séries nessa brincadeira, beleza. Só que lembra, eu quero fazer 20 no total ao longo da semana. Então eu vou estabelecendo outros exercícios, cadeira extensora, leg press, passada, para atingir o volume pelo qual eu quero dar ênfase naquele músculo, né? O volume que eu estabeleci, que vai ser o que a gente vai trabalhar aquele músculo. Então é assim que eu vou brincando com as variáveis. Primeiro eu estabeleço meus main lifts, meus levantamentos principais e o quanto eu vou fazer neles na semana. E depois eu vou estabelecendo quanto, né, quais outros exercícios eu posso adicionar, pensando em vários aspectos, né, do meu cliente individuais, porque esse é o objetivo, né? Bons profissionais, eles vão pensar sempre no centro da prescrição, que é o cliente, e pensando nesse cliente eu vou escolher exercícios para atingir o volume estipulado. Isso é uma variável extremamente importante também. É você primeiro definir o volume de treino que você quer fazer para aquela musculatura, o quanto você vai gerar de progressão ao longo do tempo, e aí sim fazer a escolha dos exercícios e a quantidade de séries com base nisso. Beleza? Essa é a nossa forma de pensar, essa é a forma que eu tenho aplicado. Não é melhor nem pior do que ninguém, mas basicamente a gente tem se embasado em alguns estudos, né, que vem aí saindo desde 2014 para sugerir essa abordagem e para atuar dessa maneira com os nossos clientes. Óbvio que existem algumas variações também, né? Eu uso isso mais para pessoas um pouco mais treinadas, para quem está começando. É muito difícil eu dizer que eu vou fazer X, Y, Z, porque existem algumas coisas que a gente faz no dia. Estou ensinando a fase de agachamento. Se eu estou ensinando o agachamento nem entra na parte de força, é um processo de aprendizagem. Então, não abordei essa parte de alunos muito iniciantes que ainda estão começando nesse primeiro momento, né? É mais para alguém que já está treinando, que você já vai estabelecer um programa específico ali, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí, né, as perguntas de vocês, dúvidas. É sempre um prazer poder falar. Me encontra lá nas redes sociais, Rafa Lund. Espero que você tenha curtido e até nosso próximo episódio. Valeu!